Irmãos do lado, vamos orar? Alguém pode orar para nós em nome de Jesus? Senhor nosso Pai, que nos graças por mais um dia, pela oportunidade que nos dás, Senhor, de continuar, ó Deus, escutando a tua palavra para venir o crescimento das nossas almas, Senhor. Vimos aqui nesta noite, Senhor, e te rogamos, Senhor, para que nos dês entendimento, Senhor, e que o teu Espírito Santo ministre às nossas vidas, de forma que possamos ser enriquecidos, Senhor. Continua abençoando o teu servo, Senhor, e a trazer, ó Deus, os teus dons, Senhor, e a tua sabedoria sobre a sua vida, Senhor, e sobre a sua casa, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Então, nós falamos um pouquinho sobre a natureza de Deus. Pouca coisa, passamos por cima ali, falamos sobre o Espírito Santo, falamos um pouco sobre a pessoa do Filho, falamos um pouco sobre a pessoa do Pai. Amém? Falamos também, aí já um pouco mais sobre o homem. Isso, falamos sobre o homem, a estrutura do homem, corpo, alma e espírito, um pouquinho do para que serve cada um. E agora vamos falar dos outros seres. Quais são os outros seres? Deus criou dois tipos de seres. Quantos tipos de seres? Deus criou os seres espirituais, os seres celestiais, e Deus criou o ser humano. Então Deus criou o homem físico, o ser humano, com um corpo físico, com um corpo espiritual e com uma alma. Então Deus criou o ser humano, que é uma alma, que tem um corpo físico e que tem um corpo espiritual. Amém? E Deus criou os seres celestiais, os seres espirituais, os seres invisíveis. Por quê? Por que eles são invisíveis? Porque eles não têm um corpo físico. Por quê? Porque eles vivem no mundo espiritual. Eles são seres que pertencem ao mundo espiritual. Amém? Então, eles são diferentes de nós. Os anjos são espíritos que possuem alma. O homem é uma alma que possui um espírito e que possui um corpo. Vou falar de novo porque isso é importante para você gravar. O homem é uma alma que possui um espírito, que é um corpo espiritual, e um corpo físico. Um corpo físico para interagir com o mundo físico e um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Amém? Os anjos, os seres celestiais, que você conhece como anjo, que na verdade anjo é a função do ser, porque a palavra anjo, angelos, vem de uma função, é o mensageiro. O ser celestial, o ser espiritual, que pode ser anjo, pode ser querubim, pode ser serafim, ele é diferente. Ele é um espírito, porque ele é um ser espiritual que possui uma alma. Ou seja, ele é um espírito que tem vontades, que tem intelecto, que tem desejos. Amém? Amém até aqui? Porque a alma é a razão. A alma é o intelecto. É o desejo, é o poder tomar decisões. É escolher, é livre-arbítrio. Isso é alma. Então, o anjo, o serafim, o querubim, os cães de Bazã, os bois das trevas, que tem tudo isso aí na Bíblia, eles são seres espirituais que possuem uma alma. É diferente, eles têm uma alma porque lhes dá livre-arbítrio, que lhes dá desejos, que lhes dá intelecto, que lhes dá razão. Mas eles não têm corpo físico. Por isso que são invisíveis a nós. Amém? Até aqui, o anjo. Vamos ler o texto do anjo. Abra aí Hebreus capítulo 1. Eles só são invisíveis, mas eles existem, eles interagem, eles pensam, eles decidem, eles estão debaixo de autoridade. Eles só não podem ser vistos, porque lembra que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que pela fé Deus criou os mundos, e o que é visível não foi criado segundo aquilo que é visível. Ou seja, o mundo físico
foi criado baseado no que é invisível, ou seja, no mundo espiritual. Só existe uma cadeira no mundo físico, porque no mundo espiritual existe uma cadeira. E o homem que inventou uma cadeira teve uma inspiração do céu. Por quê? A primeira cadeira da existência, ela foi criada primeiro no céu. Então o homem que construiu a cadeira na terra teve uma inspiração do céu. Porque isso existe primeiro lá. E ele nunca viu. Consegue compreender? Uma porta, só tem uma porta. Essa porta só existe no mundo físico porque ela primeiro existiu no mundo espiritual. Alguém com uma inspiração do céu, não sei quando inventou uma porta, teve a inspiração do céu. Consegue compreender? Porque tudo é criado primeiro no mundo invisível. E tudo que existe no mundo físico é sombra, é uma coisa mal feita, é uma sombra, é uma película, é algo parecido. Por isso que a Bíblia vai dizer, que tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, qual que é a ideia desse versículo? Tudo aquilo que você liga na terra, primeiro foi ligado no céu. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Amém? Amém? Vamos achar Hebreus capítulo 1? Versículo 14. Versículo 13. Pois, aqui ele está falando de Jesus. Pois, a qual dos anjos Deus falou alguma vez? Assenta-te à minha direita, até que eu transforme os teus inimigos em estrado para os teus pés. Não, olha só, agora ele vai dizer que são os anjos. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: a qual dos anjos Deus disse, senta-te na minha destra? Ele está falando de Cristo. Aí ele diz, porque os anjos não são espíritos ministradores que estão a serviço de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? O ser humano. Ou seja, o anjo está a serviço do homem. Vou falar de novo. Os anjos servem a Deus, mas também ao homem. Você tem pelo menos 2 anjos do seu lado, 100% do tempo da tua vida. No mínimo 2. Isso se você for um crente bem fraquinho. Você tem pelo menos 2. Se você for um crente um crente ruim, esses crentes ruins que tem um monte aí, tem pelo menos 2 anjos que servem a ele full time. Pelo menos 2. E ele anota tudo que você faz. Opa, falou para orar. Está no clamor. Por quê? Olha aqui, o mundo espiritual, ele é espiritual e ele é místico. Ele é místico, porque ele é espiritual, ele é místico. E o mundo físico é físico. O mundo espiritual é místico. Amém? Só que ele precisa ser operacionalizado. Presta atenção. O mundo físico, o mundo espiritual precisa ser operacionalizado. Pergunte para mim, como assim? Como assim, pastora? A sua oração, alguém precisa levar ela para Deus. Como que a sua oração chega em Deus? Você já parou para pensar nisso? Posso falar? Muito boa pergunta que ela fez. Deus pode colocar uma pessoa na nossa frente para fazer alguma coisa por nós,
pode ser um anjo. Vou te falar uma coisa, quando você chegar no céu, você vai descobrir que você falou com muitas pessoas que você achava que era gente, mas na verdade era anjo. Eu tive uma experiência muito forte. Olha aqui, você vai chegar lá no céu, quem é que vai pro céu? Amém. Glória a Deus. Isso aí é para acordar você. Olha aqui, você vai chegar lá e você vai falar, oi fulano, tudo bem? Na verdade era um anjo. Com certeza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então, Eu posso contar. só se for rápido, conta. Foi quando o meu marido estava com o câncer mas eu não tinha a certeza se era ruim, mas ele disse logo que sim, o meu marido. E então eu saí de casa e olhei ao Senhor e queria saber o resultado. O meu marido ia deitar no carro entrar e eu em casa olhei ao Senhor, tu sabes que eu vou saber o resultado, dá-me forças, porque eu tinha um aperto no peito. E vim para o hospital e tinha um problema para estacionar o carro. E deixei o meu marido assentado nas consultas externas e ficou deitado no banco. E o meu marido vai assim, olha, agora tens que pôr o carro muito longe. Assim que eu saí de lá, para toda a vida, assim que eu saí de lá, estava um senhor, mas bem vestido, parado logo a sair, e assim caminho assim. E os carros todos à volta para estacionar. Eu não fiz manobra, não estacionei. Eu fiz um gesto de deitar a mão à carteira e fez-me assim. Saí do aperto do meu peito, fiquei com uma paz tão grande, cheguei ao pé do meu marido e disse, já estás aqui comigo, Deus pôs os mais. Porque eu tinha um aperto no peito, estou bem. Foi uma experiência. Não, a gente sem dúvida a gente pode. Olha, eu já falei que. Deixa comigo. Quando eu fui para me batizar, eu estava na dúvida, já há muito tempo. Eu já tinha aceitado Jesus há muito tempo. Quem conhece um pouco da minha história sabe bem. E já fazia alguns anos que eu tinha recebido Jesus, eu devia ter uns 15 anos, 16 anos. Só que eu não tinha batizado. Depois passou muitos anos e eu estava na dúvida, batismo, não batismo e tal. E eu estava com essa dúvida, só eu não tinha. Olha, gente, diante de Deus, eu não tinha falado para ninguém. Não tinha falado para ninguém. E aí, estou na dúvida, batismo. Meses nessa dúvida. Até um dia eu estava voltando do trabalho, no comboio. Pensa. Terrível. E aí, quando você consegue sair do comboio, você faz assim. Você sai igual uma rolha de champanhe. Consegui sair assim, aí veio um rapaz. Ei! Falei, olha, Deus te mandou falar uma coisa. Eu fui. Nunca vi ninguém. Faça o que tem que ser feito e leia Joel 2. E sumiu no meio da multidão. Depois a gente lê Joel 2. Vocês vão entender tudo. E os nossos jovens, todos convertei-vos. O negócio é forte. Então, preste atenção. Os anjos, os seres celestiais, eles são espíritos que estão ao nosso favor. Então, quando você ora, você acha o quê? Que Deus escuta a tua oração lá do céu? Você acha que a sua oração vai subir assim, igual uma musiquinha? Você já sabe o tamanho do universo? Já parou para pensar no tamanho do universo? Só o universo visível. O universo visível. Visível, que é o mundo físico. O mundo físico é o universo todo. Só o conhecido hoje pelo homem. Se você pegar uma máquina e viajar na velocidade da luz, 305 mil quilômetros por segundo. Se você viajar na velocidade da luz, 30 bilhões de anos para você chegar no fim do universo. Você entender o tamanho do universo.
O universo físico. Isso é físico, isso é mundo físico. Aí depois que você chegar aqui, vamos imaginar que o universo físico seja só o universo conhecido pelo homem, que são esses 30 bilhões de anos-luz. Ainda tem o universo espiritual, que é os lugares celestiais. Que eu imagino que seja mais um tantão desse, pelo menos. Dos 3 céus. Isso, eu estou Céus. isso. Primeiro céu é o universo físico. Segundo céu, lugares celestiais. Até você chegar no terceiro céu, onde está Deus. É muito longe. É muito longe. Então, mesmo que a sua oração, que a sua vozinha fosse Deus, 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 a sua voz não se move na velocidade da luz, ela se move na velocidade pelo menos do som, pelo menos no Mach 0. Velocidade do som, 1.200 km por hora. Quanto tempo demoraria, se na velocidade da luz, para romper o mundo físico, são 30 bilhões de anos, imagina a velocidade do som. Não tinha ninguém aqui ainda. A oração do primeiro dinossauro, quando ele viu a pedra chegando, estava chegando em Deus agora. Então não é assim que funciona. A tua oração, um anjo pega ela. Quando você faz uma oração, quando você vai lá no seu quarto, ajoelha e ora, a tua oração, no mundo espiritual, ela se torna incenso. Ela é um incenso. Um dos anjos que está do teu lado, vamos dizer que você seja um crente xexelento, que você tenha só 2, vai ter um do teu lado, porque quando um está lá com Deus, o outro está do teu lado. Quando você ora, a sua oração se transforma num incenso. Ele pega esse incenso e coloca numa salva. E aí, ele tem agora a tua oração na mão, ele precisa levar ela para Deus. Lembra da escada de Jacó? Você lembra? Que Jacó estava a caminho de Betel e deitou a cabeça numa pedra e teve uma visão do céu. Ele viu que o céu era como uma escada e os anjos subiam e desciam. Você acha que os anjos estavam fazendo o que naquela escada? Estavam brincando? Estavam trabalhando. Então a tua oração vira um incenso. O anjo pega, coloca numa salva e vai. Ele se move em uma velocidade estupenda. E quando ele chega, ele rompe, ele passa esses 30 bilhões de anos-luz do universo físico. Passa os lugares celestiais. E aí ele chega lá no terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde tem uma cidade lá. A Nova Jerusalém, que é a estrada, que é a estrada dela, o betão dela é de ouro. Lá na cidade tem um monte, nesse monte tem o trono de Deus lá em cima. Então ele vai até diante do trono de Deus com a tua oração na mansão. Pastor, não pode encontrar uma batalha pelo meio? Pode. Eles encontram sempre, não na ida não volta. Tanto na ida como na volta. Quando ele chega lá diante do trono de Deus, o trono de Deus é uma plataforma. A Bíblia vai falar que é como um mar de cristal. E em cima dessa plataforma tem 2 tronos. O trono do Pai e o trono do Filho. Em volta do trono dele tem 24 tronos. Que são os 24 anciãos. O nosso dia só tem 24 horas porque no trono de Deus tem 24 anciãos. É um ancião para cada hora do dia. Então, quando o anjo chega lá, ele vai no ancião da hora. Você é o ancião das 9. Ele chega para o ancião das 9 com a tua salva. Esse ancião se levanta, tira a coroa dele, coloca no chão, pega uma salva, toca, e aí ele pega a sua oração, embaixo do trono de Deus, embaixo daquela plataforma de vidro, de cristal, tem pedras afogueadas, pedras quentes, pedras muito quentes. Ele pega esse incenso, o anjo,
e joga a sua oração, que é o incenso, nas pedras. As pedras queimam aquele incenso e aquele incenso se torna uma fumaça. Essa fumaça sobe até o trono de Deus e ele inala a sua oração. Oh, aleluia. Agora a tua dor, a tua luta, a tua tristeza, a tua angústia está dentro dele. E ele sente a sua tristeza, a sua luta, o seu pedido, seja o que for que você pediu, dentro dele. E quando ele, esse expirar é a tua resposta, o anjo pega e coloca na salva e desce. Porque você pediu uma resposta, Deus deu. Agora o anjo está fazendo o caminho inverso. Ele está descendo com a tua resposta. Eu não sei quanto tempo passou. Quando ele chega nos lugares celestiais, que é o vale de sombra e de morte, ali é o domicílio dos anjos caídos, dos demônios. Então o que acontece? Eles não querem permitir que o anjo traga a tua resposta. Então é ali que é a batalha no céu. Eles não querem que sua resposta venha. Então ali tem batalha. O teu anjo. É que a gente, quando era católico, a gente acreditava em anjo da guarda. Aí quando a gente vira crente, a gente não acredita mais. Não sei porquê. É teu anjo. Olha só o que Jesus disse: deixai vir a mim aos pequeninos, porque os anjos deles, quando no céu, falam de mim. Os anjos dos pequeninos. Você deixou de acreditar em anjo da guarda, não sei porquê. Jesus disse que falou que você tem anjo que trabalha para você. Não é para você orar para ele, não é para você pedir nada para ele, não é para dar ordens para ele. Só que ele trabalha para você. Nós lemos o texto agora. Então, quando tem batalha nos lugares celestiais contra os demônios, os anjos de Deus contra os demônios, então Daniel fala sobre isso. Quando Gabriel chega até Daniel, você lembra do texto? Daniel pediu algo para Deus, uma resposta. E aí a resposta não vinha. Quando ele tem a visão de Gabriel vai explicar para ele, olha para ele: Daniel, desde a primeira vez que as palavras saíram da tua boca, foi-me dada a ordem para trazer a tua resposta. Só que o príncipe da Pérsia me impediu durante 21 dias. Então eu chamei Miguel, o anjo forte, para me ajudar. E aí então eu consegui vir te trazer a resposta. E eis aqui a tua resposta. Por quê? Gabriel vinha com a resposta de Daniel. Gabriel, pensa, cara. Lembra que a gente falou de Daniel na semana passada? Olha quem era o encarregado de trazer a resposta desse homem. Não é qualquer anjinho furreca, não. Opa, pera aí que Daniel está falando. Chama o principal anjo aí para mim, o mais veloz. Porque é Daniel, não é qualquer crente furreca, não. Chama o anjo mais veloz. Porque a resposta para esse homem tem que ser rápida. Porque esse homem, Então, quando Gabriel vem com a resposta de Daniel, quando ele está cruzando os lugares celestiais, os demônios. Perdão. O príncipe da Pérsia, que é um principado, a gente falou sobre isso aqui um pouquinho, que é um demônio poderoso. Na hierarquia dos demônios, ele é o mais forte. Tenta impedir Gabriel de trazer a resposta para Daniel. Então ele chama Miguel, que é um anjo forte, é um anjo guerreiro. Miguel é tão poderoso que muitas vezes ele é confundido com o anjo do Senhor. Presta atenção. Miguel é tão poderoso que muitas vezes ele é confundido com o anjo do Senhor. E você aprendeu aqui na pregação domingo que o anjo do Senhor, na verdade, era o Filho.
Quem aprendeu isso domingo? Eu falei sobre isso domingo. Quando você, olha aqui para mim, vou te ensinar uma coisa. Quando você vê na Bíblia, o anjo do Senhor é Cristo. Os anjos não sabiam. Eles achavam que ele era só o capitão da guarda. Eles achavam que ele era só o anjo capitão. Só que na verdade ele estava escondido de anjo da guarda, de anjo de capitão da guarda, mas na verdade ele era o filho. Ele era a pessoa do filho. Isso é muito fundo para você, mas ó, presta atenção. Então chama Miguel. Miguel vem e começa a batalhar com o príncipe da Pérsia, com o principado. Então Gabriel consegue vir trazer a resposta de Deus. Por isso que às vezes você ora, e às vezes demora. Por quê? Porque o anjo que está trazendo a tua resposta está em batalha no céu. Por isso que você tem que orar e ajudá-lo. Por isso que você tem que continuar orando. Porque quando você ora, quanto mais você confia, mais você ajuda o teu anjo a trazer a tua resposta. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Entende? Por isso que a tua oração não muda a Deus. A tua oração muda você. Quanto mais você ora, mais você muda. Quanto mais você ora, mais você consegue esperar em Deus. Quanto mais você ora, mais você consegue confiar em Deus. A tua oração muda você, não muda Deus. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, soberano. Sem sombra de variação. Não tem sombra de variação. O que ele falou está falado. A resposta dele é sim ou não. É o que diz a palavra. Sim, sim. Por isso que ele seja a tua palavra, sim, sim, não, não. A palavra de Deus não muda. Nada, olha aqui para mim. Nada muda Deus. A diferença é que quanto mais você ora, mais você consegue aceitar a resposta dele, seja sim ou seja não. Você ganha maturidade. Priscila estava aflita na história da época do emprego, quem lembra? E nós estávamos orando. Apareceu uma oportunidade aqui e a gente, Senhor, e tá, e joelho no chão, e jejum e tal. Não. Aí entra, aparece outra oportunidade, a gente vai, joelho no chão e ora. Não. Não. Quando você está maduro e confiante de que Deus é que está no negócio, você consegue ouvir os nãos tranquilamente, mesmo que o não de Deus seja o seu sim, mesmo que seja o seu desejo, o seu principal desejo, o seu maior desejo. Se o seu maior desejo for um não de Deus, se você tiver maturidade espiritual, você vai encarar aquilo com tranquilidade. Você vai falar, amém, Senhor, não foi a tua vontade, então eu vivo minha vida. Quando você é maduro, quando você não é maduro, você fica fazendo birrinha. Não vou para a igreja também. Esse louvor não canta. Não gosto. Fica fazendo birrinha com Deus, porque pediu uma coisa, Deus deu. É igual criança mimada, pequenininha, igual a Lívia. É você com Deus. Eu também já fiz isso. Deus, me dá isso, me dá isso. Não vou para a igreja também. Amém? Até aqui? Ah, pastor, isso é tudo essa história do anjo aí, isso aí é tudo coisa de filme. Apocalipse capítulo 8. Oh, glória. Eu falei para o pessoal do curso que começou lá no início conosco, vou falar para vocês que estão aqui agora. Olha aqui para mim todos, enquanto procura. Apocalipse é fácil, né? Primeiro livro da Bíblia. De trás para frente. Apocalipse 8. E vou falar para o pessoal que chegou agora também. Olha aqui, gente. Nem sempre tudo que eu vou falar aqui a gente vai conseguir dar os versículos, tá? Porque muitas vezes uma coisa é dinâmica. Então se eu ficar lá, tá, não sei o que, isso aqui, vai lá, abre lá, a gente perde muito tempo. Então, eu preciso que vocês confiem em mim, amém? O pessoal mais antigo aí, fala para os mais novos, dá para confiar ou não? Amém! Depois a gente sempre mostra o texto, tá bem? Mas é que na hora é melhor, porque eu preciso criar um cenário na tua mente para você poder compreender. Porque o que a gente está falando aqui é muito fundo. Sabe onde você vai ouvir isso? Modéstia à parte.
Sabe onde você vai aprender esse tipo de coisa? Só isso que eu falei aqui agora, 10 minutos? Lugar nenhum. Tá? Eu falei aqui uma vez aqui e, ó, o pessoal mais velho comprovou. Isso aqui, se eu cobrar 300 euros para ensinar isso aqui, em qualquer lugar me paga. Porque isso aqui ninguém tem. Tá bem? Então aproveite. Quando Jesus me levar, vocês vão ficar aí tudo aí. Quando eu for embora, vai para a piscina. Não vai demorar ainda. Todos juntos, irmão. Todos juntos era melhor se fosse no arrebatamento. Todo mundo achou Apocalipse capítulo 8? Amém. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dadas 7 trombetas. Olha aqui, presta atenção. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu, e elas eram as orações dos santos. E ela subiu da onde? Desde a mão do anjo até diante de Deus. Tudo aquilo que eu disse aqui está aí. Já leu esse texto, né? Já leu esse texto, já. Só que você nunca prestou atenção. Entende porque eu preciso contextualizar o negócio? Se eu chegar lá e ler o texto, então aqui, você não vai ligar. Preciso contextualizar e depois a gente vai lá no texto. Às vezes não vai dar, às vezes eu esqueço o texto, mas Jesus sempre lembra. Amém até aqui? Amém. Amém ou não amém? Amém. Alguma dúvida? Volta aí, um livrinho para trás. Eu não sei por que vocês falam sobre isso. Depois eu não consigo parar. Vou ter que explicar agora os lugares celestiais. Para você poder entender o demônio lá. Eu não esqueci do demônio gadareno lá ainda não. Eu falei para você que não quer ir com a Bíblia. Quem aqui sabe que é a Bíblia? Ninguém sabe agora. Tem que explicar os lugares celestiais. Tem que explicar a oração. Vou chegar lá no áudio. Vou falar disso tudo. Por isso que eu não queria responder essa pergunta. Uau! Falei que isso é grande? Falei? Todos acharam Judas? É um antes do Apocalipse. É um livro bem pequenininho. Tem um capítulo só e 25 versículos. É bem pequenininho. Se voltar muito, vai parar na primeira epístola de João. Judas. Foi 9,25 já. Como que pode? Não falei nada. Foi não. 9,25. Não. Judas 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram. Olha aqui, presta atenção. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, ele está dizendo aqui que teve uns anjos que não guardaram o seu domicílio. Esses caras não guardaram o seu domicílio e tiveram como pena serem lançados em prisões eternas. Amém até aqui?
falar de novo. Teve aí uma galerinha de anjo, uma malta de anjo aí, que não guardou o seu domicílio. Não ficou onde devia ficar. Não ficou onde tinha que ficar. Não, domicílio, casa dele. Domicílio é casa. Eles não ficaram na casa deles. E por eles não terem ficado na casa deles, eles foram lançados em prisões eternas. Primeira coisa, qual era a casa deles que eles deixaram? Não guardaram o seu domicílio. Então nós já falamos sobre o terceiro céu, amém? Acabei de falar aí. Trono de Deus, aqui o Monte Santo, aqui o trono de Deus, aqui as águas, etc. Falamos aqui sobre o universo físico. A Terra está aqui. Está vendo esse pontinho aqui? Aqui é a Terra. Isso aqui tudo é o universo físico. Aqui são os lugares celestiais, amém? Amém? Lugares celestiais. Então, Paulo vai falar que existem 3 céus. 1, 2, 3. Primeiro céu, mundo físico. Ponto. Tudo que existe de físico. Tudo o universo inteiro. Plutão, Saturno, tudo. Lá longe, as estrelas, tudo que você vê aí, isso tudo é físico. É mundo físico. É primeiro céu. Então aqui tem todas as estrelas, todas as galáxias, e nebulosas, e blá blá blá, e aquele telescópio lá, o Uber lá, e todo esse novo aí também, está tudo aqui. Aqui são os lugares celestiais. Isso aqui já é mundo físico, já é mundo espiritual. E terceiro céu também é mundo espiritual, amém? Então, lembra que o luzeiro caiu? Lúcifer caiu. A Bíblia vai dizer que ele caiu na rebelião. Ele foi rebelde contra Deus e caiu. Ele e 1/3 dos anjos dos céus. Amém? Amém? Amém. Os anjos caídos que desagradaram a Deus, que não é? Caíram. Caíram para onde? Eles estavam aqui, eles habitavam aqui, o terceiro céu. Quando eles são rebeldes contra Deus, eles caem. Eles caem para onde? Para o segundo céu, lugar celestial. Então ele cai do terceiro para o segundo. Então aqui eles fazem a habitação deles. Esse é o domicílio deles. Tem que fazer as asinhas de demônio aqui. De anjo caído. Anjo caído. Então ele está aqui. Eles estão aqui. O homem nem tinha sido criado ainda. Aí aqui o homem é criado. Eles estão tudo aqui a truque. Aqui está o trono de Satanás. É aqui que está o trono dele. Aqui que ele ergueu um trono para ele. Aqui o diabão. É daqui que ele manda. Tem 7 principados aqui. Quantos principados? 7. Quantos principados? 7. Apocalipse fala a eles. Eu vou te falar um dia o nome de cada um deles. Cada diadema da besta é um desses caras aqui. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses aqui são os mais poderosos. Essa aqui é sem vergonha, que chama Jezabel. Esse aqui chama Diana. Então eu dou o nome deles todos. Esses aqui só respondem para Satanás. São os mais fortão. Eles que vão estar lá depois sentados na besta. São eles. Cada um serve para fazer uma coisa. Cada um atinge só uma área. Tem um ali que é só no dízimo. Presta atenção. Então, eles caíram. Amém? Então, o que aconteceu? Eles começaram a fazer o quê? Lá na época do Gênesis, no capítulo 4, capítulo 5, ali um pouquinho antes do dilúvio, o que eles começaram a fazer? Uma trupe dessa aqui. Esses aqui. Esse aqui não. Esses aqui estavam possuindo os homens. Lembra que a Bíblia vai dizer que existiam homens fortes? Lá na época, um pouquinho antes do dilúvio, eles eram esses homens. Então eles possuíam esses homens. Você já viu? Você nunca viu uma pessoa possessa? Possessa não. Você nunca viu uma pessoa possessa.
Você viu o que você vê aqui, que você já viu aqui na igreja, uma vez ou outra, você viu um dos níveis, dos 4 níveis da possessão maligna. Um dos 4, e o mais terrível é a possessão. Então, esses anjos desceram e possuíram esses homens fortes. A Bíblia vai dizer lá no Gênesis. Amém até aqui? Então eles não guardaram o seu domicílio. Porque aqui na terra, eles não podem agir na terra, porque eles têm corpo físico. Não. Então o que eles precisam para poder agir na terra? Entrar no corpo. Precisam possuir alguém. Precisam possuir a mente de alguém. Sim, porque são visíveis. Porque eles não têm corpo físico. Para agir na terra, só age na terra quem tem corpo físico. Então quando um demônio sai do domicílio dele e entra num corpo, ele está ilegal. Ele está ilegal. É um momento de fraqueza. Por isso que esses caras aqui não possuem corpos. Presta atenção. Os demôniozão mesmo, os fortão, os chefão, não possuem ninguém. Ele só age pela influência. Porque se ele possui... Pensa, vamos imaginar o seguinte. O exército de Satanás, assim como o exército de Deus, dos seres celestiais, eles são organizados como um exército. Num exército você tem o supremo comandante e você tem as linhas abaixo dele, uma hierarquia, um organograma, enfim, como você preferir. Vamos imaginar o segundo no comando, depois de Satanás. Não, melhor ainda, vamos falar Satanás. O fortão lá. Imagina, sabe o que? Às vezes eles falam, né? Às vezes você vai, tem um cara lá, quem é você? Eu sou o Satanás, mentira! O pai dele mentira, porque ele é o Satanás. Se você expulsa ele e manda ele para o abismo, acabou a história, fecha o livro da Bíblia, está tudo resolvido, porque ele não pode sair de lá mais. Mentira! Então, esses aqui possuíram o pessoal do Gênesis e foram lançados. Como eles não guardaram o domicílio dele, nós temos aqui Judas, eles foram lançados em prisões eternas. Então esses caras aqui estão aonde? Estão na terra? Não, eles estão aonde? Nas prisões eternas. O que são as prisões eternas? O abismo. O abismo, que é o mesmo lugar que aqueles demônios que estavam no homem gadareno falaram para Jesus: não nos envie para lá. Porque existem prisões eternas, que se eles forem lançados lá, eles não podem sair de lá. Os demônios que estavam no gadareno não queriam se juntar a esses aqui do Gênesis. Estão conseguindo pegar até aqui? Sim. Se eles quiserem, me põe fora. Exato. Por isso que eles falaram: rogamos a ti, não nos lance no abismo. Amém? Amém? Então aqui é assim que eles são organizados nos lugares celestiais. Toda vez que o anjo caído possui alguém no mundo espiritual, no mundo físico, ele se transforma num demônio. O anjo caído, ele só é um demônio quando ele entra em alguém. Você pode usar 2 tipos. Você pode falar demônio ou você pode falar espírito imundo, que é o que Jesus usava. Jesus usava espírito imundo. É a mesma coisa. Ele é um anjo caído quando ele está aqui, exercendo o papel dele aqui, impedindo o fluxo de anjos de Deus e tal, essa coisa toda. Aí ele é um anjo caído. Ele está na mesma essência dele que ele era aqui. Por isso que ele vai dizer que ele pode se fazer como um anjo de luz, porque ele está na mesma posição. Ele só não está aqui, agora ele está aqui, mas é o mesmo ser. É igual você, é igual eu. Olha para mim, olha para mim. Eu estava assim hoje no trabalho. Agora eu estou assim aqui. Eu sou o mesmo ser. Agora, se eu saio daqui e vou para um outro lugar e coloco um fato de banho, eu já estou totalmente diferente. Não consigo compreender? Quando o
o anjo caído está aqui, ele é um anjo caído, mas é um anjo. Quando ele possui um corpo aqui, aí ele é um demônio, ele é um espírito imundo, sujeito a ser expulso. Ele pode ser expulso. Você pode expulsar ele do corpo. Sai daí. Ele sai daquele corpo, ele volta para os lugares celestiais. Entende? É igual um cão. Se o cão entrar no teu quintal, você vai fazer o que para ele? Sai! Ele vai embora. Correu e entrou na casa do vizinho. Agora, se você for lá, olha aqui a diferença. Agora, se tiver um cão na tua casa e você for lá pegar uma corda, amarrar a perna dele, amarrar as outras perninhas dele, pegar ele aqui, levar ele, colocar dentro de uma caixa e trancar a caixa, ele não sai de lá mais. Quando você vai expulsar um demônio e fala para ele que os anjos dos céus atem-nos em cadeias celestiais e lancem-no num abismo, em nome de Jesus, acabou para ele. Os anjos ministros, nós vemos Hebreus capítulo 1. Os anjos são o quê? Espíritos ministradores a serviço dos que vão herdar a salvação. Espíritos dos céus, anjos ministradores, abrem esse demônio agora em cadeias celestiais e lancem ele no abismo em nome de Jesus. Você não está pedindo para o anjo, você está falando para ele fazer uma coisa em nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz ele fazer, não é você. Então ele vai. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Ele falou: quem que não é aquele que entra na casa do valente? Olha só, aquele que entra na casa do valente e não amarra ele primeiro. E amarra ele primeiro, e depois lança ele nas trevas exteriores. Se a casa estiver limpa e adornada, e aquele demônio volta com mais 7, Jesus te deu a dica: tem que amarrar o bicho e lançar ele no abismo, porque de lá ele não sai mais. Entende? Eu vou falar para você, olha aqui para mim. Quando você for orar, aquela oração que você faz todo dia à noite no seu quarto, de porta fechada, só você e Deus. Experimenta. Todos os espíritos malignos que estão agindo na minha vida, eu dou uma ordem agora aos anjos dos céus, em nome de Jesus, atem-nos agora em cadeias celestiais e sejam todos lançados no abismo em nome de Jesus. Você vai ver, quando você começar a ganhar uma maturidade espiritual, as coisas espirituais vão começar a melhorar. Por quê? Eles vão falar: meu, que com isso eu não posso mexer. Porque se eu mexer com isso daí, lançar no abismo. Lembra que eu falei? Eu falei aqui semana passada que esses demônios, quando eles são expulsos, eles apanham. Lembra que eu falei? Porque os superiores deles batem nele e falam com ele: você está doido? Olha o risco que você correu. Porque você acha que Satanás quer que tenha o exército dele diminuído? Por isso que eles apanham. Quando eles manifestam aqui e é expulso, eles apanham. Você está maluco? É porque aquele crente era xiximento e não sabia que você podia ser enviado para o abismo, porque senão era um a menos. Você acha que alguém vai começar a se meter com você agora? Você sabe disso. Amém? Aleluia. Eles não querem para mim. Não posso falar nada. Por que eles não querem? A primeira coisa então é essa, amém? Eles deixaram o domicílio dele e foram parar nas prisões eternas. Abismo para lá, abismo para cá, abismo para lá. Quem aqui tem uma noção, acha o que sabe o que é o abismo? Sem ser o pessoal que eu já falei. Os nomes. Tem uma noção do que é esse abismo que a gente está falando? É o inferno. É o inferno, o que mais? Está perto. Prisões eternas, né? Falamos de prisões eternas. Onde que ficam as prisões eternas? No Hades, o que mais? Então vamos lá. A Bíblia vai falar que existe um lugar dos mortos, a morada dos mortos, amém? Ela se chama Hades. No grego, você pode chamá-lo de Sheol, em hebraico.
Ó, eu não falo mais sobre isso, tá? Hades, ou Sheol. Ai, que porcaria. Então, você lembra da passagem do rico e do Lázaro? Quem lembra? Então Jesus disse: o rico e o Lázaro não é a parábola. Não tem problema, faz parte. Tem homem que vai para lá. O rico e o Lázaro não é a parábola. Tá bem? O rico e o Lázaro é história real. Porque em parábolas não há nomes. Quando se cita um nome, não é uma parábola. Tá bem? Então, o rico e o Lázaro. O rico morreu, o Lázaro morreu. O Lázaro era justo, o rico não. Jesus já tinha morrido quando morreu o Lázaro e o rico? Jesus ainda não tinha morrido, porque foi ele que contou a história. Então, aí Jesus vai dizer que o rico foi para um lugar e o Lázaro foi para outro. O rico veio para cá. Lázaro veio para cá. E aqui tem um caminho no meio, tá vendo? Aqui tá um lugar legal isso aqui. Aqui ele faz assim, vem pra cá, pra cá. Tem uma portinha que vai pra cá também. Aqui a portinha é estreita, né? Então presta atenção. O Lázaro ficou de um lado, o rico ficou do outro, e no meio tinha um grande lixo. O rico via Lázaro do outro lado, falava com ele, mas não conseguia passar para o outro lado, porque entre eles havia um grande abismo. Detalhe: o rico via tudo o que estava acontecendo aqui, porque ele falou: vá lá até os meus irmãos e diga para ele acreditar naquilo que os profetas disseram, para que eles não venham até aqui, para onde eu estou. Então, o rico estava num lugar chamado lugar de tormentos. Tá bem? E Lázaro no seio de Abraão. Esse aqui você conhece como paraíso, céu, glória. O que mais? Olha, esse aqui você conhece erroneamente como um inferno. Só que não é inferno. Tem tormento? É ruim? É difícil? É tudo isso, mas não é o inferno. Então eles estão aqui. Aqui tem uma mesa. Davi, Abraão, Jó. Aqui, grandes homens. Enoque? Não, Enoque não. Nem Elias. Moisés, talvez. Quem sabe? Moisés, quem sabe? Só os homens justos. Então, aqui, antes de Jesus, tá? Jesus estava vivo. Todo homem justo, quando morria, ia para o seio de Abraão. É para baixo.
todos só desciam. Morreu, desce, todos desciam. Passou pelos portões do Hades, porque no Hades tem um portão. Tem um portão, lembra que Jesus disse? Eis que o teu nome é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não podem prevalecer. Então tem porta lá. Então tem um portão lá. Todo mundo passava por esse portão. Amém? Um anjo de Deus levava lá a alma da pessoa para o seio de Abraão, se fosse justo. E um demônio levava para o lugar de tormento, se fosse ímpio, se não fosse justo. E ficavam todos ali, né, nesse lugar aí. Amém? Amém até aqui? Com um abismo no meio, um despenhadeiro, um penhasco, um Grand Canyon. Imagina o Grand Canyon nos Estados Unidos, Grand Canyon. De um lado, lugar de tormentos, no meio, o Grand Canyon, do outro lado, seio de Abraão. E lá embaixo, nesse canyon aqui, existe o mais fundo abismo. Você já ouviu essa palavra? No grego, tártaro. Aqui é uma boca, tá? É um buraco, é um poço. Um poço. Aqueles anjos que não guardaram o domicílio, lembra? Foram lançados lá. E eles não podem sair. A prisão eterna é esse tártaro, o mais profundo abismo. É lá que eles foram lançados. E lá tem na Bíblia, para você ler Apocalipse. Lá tem um chefão. Nesse tártaro tem um demônio chefão lá, ele que comanda lá. O nome dele é Apolion. A sua Bíblia vai estar lá no Apocalipse, ou Apolion ou vai estar Abaddon. Está lá nesse nome. Ele é que comanda aqui, essa turma aqui. Quando você corretamente ora, pede para que o anjo de Deus o ate em cadeias celestiais e o lance no abismo, ele vem direto para cá. E dali ele não pode sair mais. Amém até aqui? Amém. Então, o rico estava do lado de cá, falando com Lázaro aqui, a turma toda aqui, e não pode sair daqui. Só pode sair daqui de uma forma: pela ressurreição. Só sai daqui pela ressurreição. Só sai daqui ou daqui mediante ressurreição. Porque o que está aqui é a alma. O corpo já virou pó. O espírito já voltou para Deus. Aqui é só a alma. Amém? Então por isso que aqueles espíritos que estavam no Gadareno falaram para Jesus: não nos lance no abismo. Antes permita-nos que possuamos aqueles porcos. Por quê? Quando eles possuíram os porcos e os porcos morreram, o que aconteceu com eles? Voltaram para os lugares celestiais. E agora eles podem continuar agindo tranquilamente. Entendeu a jogada deles? Jesus permitiu, não vamos entrar nesse mérito. Jesus permitiu porque Jesus precisava dar uma lição na cidade. Porque eles voltaram para a cidade depois. Eles voltaram a atormentar a cidade depois. Só que isso aí já é para outros carnavais. Porque Jesus precisava dar uma lição na cidade. Porque a cidade, primeiro, criava porcos. Não pode. Segundo, a cidade se preocupava mais com os porcos do que com o homem endemoniado. Porque depois que os porcos morreram, ninguém ficou feliz porque o homem foi liberto. Mas pelo contrário, mandaram Jesus embora porque os porcos morreram. Ou seja, eles estavam mais preocupados com os porcos do que se alegrar com a libertação de um homem que era louco de pedra, jogava pedra para cima e precisava cair em cima, e estava possuído por um demônio. Jesus falou: então fique com vocês, com os seus demônios aí. Eu vou embora. Pulou no barco e foi embora. Amém? Amém. Bom, 10 minutos. Então o que acontece? Só sai daqui ou daqui mediante ressurreição. Jesus foi para lá. Você conhece o texto.
Já falei sobre o caminho, foi nessa aula de antropologia? O caminho que Jesus fez? Foi na aula de antropologia ou foi na outra? Não, a última do primeiro. Não, a última da primeira. Jesus veio aqui. O que acontece? O seio de Abraão não tem mais ninguém lá. Não tem mais ninguém no seio de Abraão. O lugar ainda está lá, só que está vazio. Por quê? Isso aqui eles chamavam de seio de Abraão e eles chamavam também de cativeiro. Um ladrão vai para o cativeiro. Quem é levado para um cativeiro? A vítima. A vítima. Teoricamente, pessoas justas que são levadas cativas. Então, as pessoas quando morriam, os justos, os hebreus chamavam que eles iam para o cativeiro. Ficavam aqui no seio de Abraão, cativos. Cativos. Porque a morte reinou, lembra de Hebreus? A morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram segundo a semelhança de Adão. Porque foi criado um dispositivo para que quem cumprisse a lei, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Então a morte reinava sobre eles estavam cativos, porque eles não podiam sair daqui. Mas teve um que levou cativo. Foi lá. Jó estava lá. Eis que o meu Redentor vive, e ainda em carne eu o verei. Então, Jesus desceu lá. Desceu lá. Oi, Davi. Tudo bem, Davi? Como você está? Abraão, como você está? Tudo bem? Conversou com a malta ali, que estava ali, no seio de Abraão. Jesus, o corpo dele estava na cruz. O corpo dele estava na cruz. Só que ele estava lá embaixo. Estava na cruz ainda. Estava na cruz ainda. Aí ele desceu, ficou lá no seio de Abraão, tiraram o corpo dele da cruz, colocaram na tumba, e ele foi lá do outro lado. Porque agora ele tem a chave. O Hades agora mudou sob nova direção. Porque ele já pagou o pecado, já depositou o sangue. Então agora ele passa por cima do abismo, assim caminhando, vai lá para o outro lado. E o povo está lá sendo atormentado. Olha para mim, isso é forte. A Bíblia vai dizer que esse foi o único momento que cessou o tormento. Quando Jesus chegou no lugar de tormentos, as pessoas pararam de ser atormentadas, só enquanto ele estava lá. E ele disse: olha para mim, todos, olha para mim. Vocês tinham que ter esperado em mim. Eu sou a promessa. Eu venci a morte. Sinto me informar, mas vocês vão ficar aqui. E agora ele sai. E ele sai por onde? O olho dele abre lá na tumba. Ele só sai por ressurreição. O olho dele abre lá na tumba. O olho dele abre lá na tumba. Puf, ressuscitou. Porque não pecou, venceu a morte. Glória a Deus. Amém. Só que essa malta está aqui ainda. E agora ele muda de figura. Ninguém vê Jesus durante 8 dias. Ninguém vê Jesus durante 8 dias. Ele entra. Quem é esse que vem de Edom com a roupa salpicada de sangue e marchando? Grande és. Nós lemos o texto. E aí ele chega diante do trono de Deus. E aí ele fala: agora manda as carruagens lá para baixo. Milhões e milhões e milhões de carruagens celestiais.
E para aqui, uma do ladinho da outra aqui. Carruagens, carruagens. Nós lemos o texto, não lemos o texto? Lemos o texto. Carruagens. Sobe. Vamos embora. Ninguém mais fica aqui agora. Davi, vamos Davi, toca uma canção aí, toca uma canção aí. E aí o pessoal começa a entrar nas carruagens. E aí, todo mundo que está aqui, cada um monta na tua carruagem e Partiu o céu. partiu o céu. Hashtag vida nova. Tchau, Rico. Foi bom quando durou a nossa companhia. E eles saem de lá. Só que precisam fazer uma parada. Pergunte onde? Onde, pastora? Teve uma malta que ressuscitou lá na terra, lembra? Quando Jesus expirou, o túmulo de muitos dos santos se romperam e uma malta ressuscitou. Precisa pegar a malta que ressuscitou lá em cima. E sai as carruagens cheias de almas. Olha que loucura. Olha aqui. A sua fé é coisa de doido. Sai essas carruagens espirituais cheias de almas. Davi, Abraão, aquela malta toda que estava no seio de Abraão. E passa lá em Jerusalém. Leva os corpos, porque ressuscitaram com corpos. Pega e vai. E Jesus ainda tira uma onda. Que quantas carruagens celestiais estão no mundo espiritual, ele encontra dois caminhando em direção de Emaús. E aí, deixa eu ver o que é isso aí. Lucas, não era Lucas, o discípulo dele. E ele encosta do lado e começa a conversar com eles. E as carruagens do lado do mundo espiritual. Imagina isso olhando, Davi olhando para Jesus. Aí Jesus começa a explicar tudo desde o início. Está no texto, Jesus começa a explicar tudo o que aconteceu desde o início. Aí no mundo espiritual, imagina Davi olhando assim, falando: é verdade. É verdade mesmo isso que ele está dizendo, que eu estou vivendo isso. E aí depois as carruagens sobem e ele sobe. E aí depois ele aparece para as mulheres e outro dia a gente fala sobre isso. Amém até aqui? Amém. Deu para fechar aí o mundo espiritual? Aí você lê o texto lá e porque ele levou o cativeiro, você fala: que lindo. Você tem a menor ideia do que era. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você acha lindo?